Por que que uma empresa quebra? Por que cargas d'água uma empresa vai fechar, falir, ir à falência, fechar, pedir concordata? Por que que isso acontece? Meu nome é Jackson Engler e eu ajudo micro e pequenas empresas a terem uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Vem comigo. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Aí você deve estar pensando o seguinte agora: Jackson, uma empresa quebra porque o governo causa ações que impactam às vezes taxas de juros, ou impostos, ou sei lá o que. Ou talvez você pensou, não, a gente quebra por causa da concorrência. E olha a frase agora que veio, a gente quebra. Como assim? A gente está se unindo para quebrar? Isso é uma coisa tão comum assim hoje? E o fato é que realmente é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Infelizmente, pelo último dado que eu tenho, 69% das empresas tendem a ir à falência em menos de 5 anos. E isso acontece por quê? Você vai entender nesse vídeo. Agora, se você acha esse dado ruim, escuta esse. 78% das empresas nessa data, então final de 2019, quando foi feita essa avaliação que eu estou falando, 78% das empresas micro e pequenas estão no Serasa. O que significa isso? Isso significa que é quase inevitável a falência e por isso que a gente diz, a gente vai à falência por causa disso. A gente vai à falência por causa disso porque é muito comum, porque a maior parte, infelizmente, está falando. E é a maior parte esmagadora. Agora, dos 78 aí até os 100%, então a gente tem ali uns 22 ainda que estão aí no jogo, né? Que estão, mas não necessariamente. Porque pensa assim comigo, se você não está no Serasa, não significa que você tem lucro. Ou seja, a situação talvez é pior do que a gente ainda imagina, mesmo com esse dado já não sendo tão legal. Agora, se a gente fosse começar a olhar para os indicadores, para os pontos, o que você tem que prestar atenção para perceber se você aí está correndo risco de falência, e entender um pouquinho mais o porquê que essas empresas, ou porquê que a maior parte das empresas segue esse mesmo caminho. E eu quero poder desmistificar isso um pouco com você hoje e você começar a entender e talvez olhar para o teu negócio, olhar para as tuas atitudes, olhar para a sua empresa, para os seus números e ter a percepção se você está indo no caminho das estatísticas ou não. Você está fugindo das estatísticas, está tendo uma empresa lucrativa, uma empresa tranquila, como eu digo, uma empresa lucro forte. Beleza? Então, se a gente fosse começar a tratar, eu diria que a gente tem várias camadas de situações. E eu vou literalmente começar na superfície, algo que normalmente é mais visível para todo mundo. E depois eu vou chegar naquilo que está mais profundo e que talvez é pouco falado e que talvez seja o teu caso, tá? Então, assim, o que é mais visível? Primeiro ponto, uma empresa com baixa lucratividade. Então, se você tem uma empresa com baixa lucratividade ou não operacional, ou não tem um lucro operacional, ou seja, você vende no final do mês e não sobra dinheiro. Muitas vezes você até diz assim, Jackson, mas eu vendi bem esse mês e não sobrou nada. No papel está dando lucro. Eu faço uma conta ali, está dando 30% de lucro, mas eu não vejo esse dinheiro. Então, esse indicador de não sobrar o dinheiro, eu não estou nem falando da conta, eu já vou chegar na conta. Então assim, esse indicador de não sobrar dinheiro, talvez é o primeiro, o absoluto, unanimemente para todo mundo que está indo à falência. Ou seja, se você tem uma empresa que não gera lucro, você sim está indo totalmente direcionado na direção da falência. Agora, o que está escondido atrás disso? O que gera isso? Então, se a gente fosse pegar o principal e o grande fator, sim, é a falta de lucro. Agora eu vou abrir muita coisa aí que está amarrado que gera talvez esse problema de lucratividade. Primeira coisa, se a gente for ver, o que faz com que o meu lucro não aconteça? Que eu no papel tem lucro, mas aqui de verdade ele não acontece. Sabe o que acontece? Muitas vezes você faz uma conta, entre nós dois aqui, errada. E você fica, não, o negócio está de boa aqui, ó, 30% de lucro. 30% de lucro, vamos pegar assim, você fatura 100 mil reais, 30% de lucro são 30 mil reais. Eu estou falando de lucro, não é para pagar teu salário, isso já foi pago. Não é para pagar fornecedores, isso já foi pago. Não é para pagar custos fixos, já foi pago. Você pode pegar 30 mil reais e decidir se você quer reinvestir no negócio,
E eu não estou falando de capital de giro agora, tá? Teoricamente, naqueles outros 70% você tinha tudo isso rodando, vai ter o dinheiro para o capital de giro, está rodando a empresa e sobrou 30%. E você pode optar em tirar os 30% da empresa. Isso é realmente lucro, ok? Lucro mesmo, sobrou aqui, ó, preto no branco, de verdade. Agora, se você consegue uma lucratividade de 30%, que particularmente são raras as empresas que têm um lucro nessa proporção, você está com uma empresa muito lucrativa. Agora eu estou falando lucro de verdade, estou falando de olhar o dinheiro na conta e poder sacar todo mês 30% do teu faturamento e botar numa poupança. Não estou recomendando a poupança, mas poder botar em algum lugar para investir e tirar outro proveito, ou investir em outro negócio, ou num apartamento, ou numa casa, sei lá. Mas enfim, você pode retirar. Então isso é lucro de verdade. Se você não pode fazer essa operação no final do teu mês, significa que provavelmente você não está tendo lucro. E está ou com fluxo de caixa ou com um monte de coisa, que eu não vou entrar agora nos detalhes, mas está com alguma coisa meio enroscada, ok? Então assim, o indicador realmente de lucratividade é esse, tá? O que está por trás disso? Você fazer uma conta, sonhar com um lucro, sonhar, literalmente, sonho estilo Alice no País das Maravilhas, assim, tipo, nossa, é uma viagem na maionese, também conhecido como Hellmann's Airlines, ou seja, você está viajando. A conta está muito errada. Ou seja, você pegar um produto, botar mais 50% em cima, e tem os 50% de lucro, não. Essa é a margem de contribuição do produto, não tem nada a ver com o resultado da tua empresa. Então, se você faz uma conta de um produto, e esse produtinho aqui, comprou por 10, vendeu por 20, ele tem uma margem de contribuição de 50%. O produto. Esse resultado do produto não significa nada para a tua empresa. Nada, porque depois você vai ter que pagar custo fixo, pagar um monte de coisa que vai sair dessa margem. E somente depois disso você vai começar a fazer alguma avaliação de lucratividade, ou seja, não entende dos números. Então, se você não tem lucro, primeiro lá, se deu cheque, presta atenção no segundo. Não entendo dos meus números, não sei exatamente o meu lucro. Eu achei que era isso, mas talvez eu estou calculando errado, eu nem sei como é que faz essa conta. Então, esse ponto também, se você não tem claro, você está mais crítico ainda. Porque além de não estar gerando resultado, você nem sabe qual é que é o resultado. Pensa assim, como é que você vai resolver um problema que você não sabe que existe? É literalmente estar às cegas no empreendedorismo tentando tocar a tua empresa. Só para você ter uma ideia, dentro do curso da Universidade de Negócios eu tenho uma ferramenta que se chama Sair do Zero, que é dentro dos sistemas de gestão que os alunos têm, que eles ganham gratuitamente até dentro do curso, tá? Então, dentro dessa ferramenta, a pessoa tem a margem de contribuição, ou seja, o markup, quanto sobra das vendas. Tem lá a lucratividade, quantos por cento, quantos reais, quanto sobrou de dinheiro de verdade. E isso tem que bater com o caixa da empresa, senão o negócio é uma viagem da maionese. Isso vira um chutômetro, vira um balãozômetro, ou seja, você nunca vai ter certeza de nada. Então, depois que você deu o cheque lá, não sobrou grana, cheque, não sei fazer a conta. O que acontece por trás disso? Muitas vezes não há terceiro nível agora, tá? Tô indo mais fundo, tô cavando um buraco aí. Então, se você não tem lucro, não sabe calcular o lucro, agora o próximo ponto. Provavelmente, se isso não acontece, provavelmente você não tem os controles básicos. O que é um controle básico, Jackson? Controle básico é falar exatamente qual é o teu custo fixo. Então, se eu te perguntasse agora, qual é o teu custo fixo? Você teria que saber na ponta do lápis. Meu custo fixo é em torno de X mil reais. Ok? Se você não tem essa noção, se você não tem noção, quanto que eu pago todo mês? Se você não tem essa noção, está faltando controle básico. Se você não tem a noção de quanto deve ser o teu contas a receber da próxima semana ou do próximo mês, falta controle básico. Ou seja, você não tem minhas informações básicas para fazer qualquer tipo de coisa dentro da tua empresa. Você não está cego total. Cego total. Por exemplo, semana que vem, quantos boletos vai entrar de recebimentos, de contas a receber e quantos você vai pagar? Se você não vender nada, fecha essa conta, não fecha essa conta, para você poder tomar algum tipo de decisão, se precaver em uma ação para não gerar esse problema logo ali na semana que vem. Porque senão, o que acontece? Você está hoje aqui de boa, tá tranquilo, tá tocando negócio, vai lá, não, tá tudo certo, e semana que vem tem uma bomba que tá ali, tá aqui na tua frente, e você não enxerga, porque você não tem talvez o controle básico. Então, se você não tiver os controles básicos financeiramente falando, tem uma grande tendência enfim, a estatística está mais perto de você, ok? Então, cheque faltou lucro, cheque não sei calcular lucro, cheque não tem o controle básico.
Então esses 3 passos aí podem, literalmente, somente esses 3 por si só, tendem a executar. Agora, o que acontece? Quando a gente olhou para esses 3, eu diria que sim, esses 3 são muito fundamentais. Nossa, assim, ó, se eu pudesse dizer assim, é a mesma coisa que um corredor querer fazer uma corrida e não ter forma de se locomover. Então, se você não tem as pernas para correr, então você vai ter que usar um outro mecanismo para fazer isso. Então, assim, se você não tem o básico, não tem informação básica, você não sabe para que lado você corre, literalmente. Então, você precisa ter claro quais pontos que são os pontos que você precisa avaliar, ou semanal, ou diário, ou mensal, não sei. Cada negócio tem as suas proporções, formas de ajustar, e não existe nem certo nem errado. Só uma coisa é certa, ou você vai ter esses controles, ou você está literalmente andando de carro sem segurar o volante. Ele pode ir para qualquer lado e você nem sabe se está indo para o lado certo ou para o lado errado. Porque você não sabe o número, você não sabe dar o norte para a tua empresa. Ou seja, você não é um líder do teu negócio, você não é o administrador da tua empresa, você provavelmente é o melhor funcionário da tua empresa, ou seja, o cara que chega primeiro, o cara que sai por último, trabalha, sei lá, 8, 10, 12, 14, 16 horas no dia, sei lá, eu já ouvi muitos absurdos aqui. O fato é que talvez você é simplesmente o melhor funcionário e que ainda por cima leva toda a responsabilidade aqui nas costas, pagamento de funcionário, trabalhar mais, que eu já falei antes. Muitas vezes não tem tempo para a família porque trabalha demais. Então, sim, muitas vezes você está terceirizando a criação dos teus filhos porque não vem se fazer aquilo lá, porque só sabe trabalhar, não sabe administrar o negócio, não sabe se preparar como empreendedor. Muitas vezes trabalha simplesmente com o risco, com às vezes um fornecedor fazer alguma coisa, ou com o governo, com impostos, com fiscalização, não sei qual é que é a tua área, mas cada negócio tem as suas variáveis. Ou você controla, ou você assume o controle do teu negócio, ou o teu negócio está sem controle. Simples assim, é a frase básica, ou ele está sem controle. Agora, a gente ainda está falando de números, né? A gente ainda está falando de números. Agora, se eu fosse dizer assim, ó, o que faz com que você não tenha esse controle básico? Você já parou para pensar? Porque assim, ó, esses dias até eu publiquei uma aula, recomendo você dar uma olhada. Vou até deixar um link aqui. Rapidinho aqui do lado, vou deixar um link aqui, não sei, o pessoal da edição vai botar um link aqui do lado, de uma aula que eu digo lá que empreendedor é que nem criança. E quando eu digo que empreendedor é que nem criança, sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes, por exemplo, Jackson, mas fazer cálculo de preço de não sei o que é muito difícil, ou eu não sei, ou eu não consigo aprender. E aí essa aula aí da criança aí vai te ajudar a clarificar um pouco mais. Por quê? Pensa assim, ó, você é um adulto. Você é um adulto que tem capacidade cognitiva, tem tempo para optar em estudar ou não estudar. E só diz, eu não consigo. E nem tenta. Então aí que vem o que está por trás de tudo isso. Então depois dessa camada superior aí, que eu diria, nem vou entrar em questões de mercado, não vou nem entrar em questões governamentais, não vou nem entrar em outras possibilidades que podem fazer a tua empresa quebrar. Sabe por quê? Porque eu acredito que o teu foco de atenção deve estar no que você aí tem controle. Então, ou você foca no que você tem controle, ou você está focando em coisas que podem ir, voltar e virar e mudar tudo. Ou seja, você tem que ter controle sobre o teu negócio de forma básica. Então, assim, falência tem a ver com isso que eu te falei, não tem a ver com concorrente. Mas eu estou falindo por causa do meu concorrente. Sim, se você não entender os teus números, o básico, você não consegue tomar uma decisão perante o teu concorrente. Daí você tem que só correr atrás, você só reage ao que a concorrência fala. Se você somente está reagindo ao que a concorrência fala, você é refém da situação. Eu sou refém então do meu concorrente? Não, você é refém de você mesmo. Literalmente, nesse ponto, me perdoa a palavra que eu vou usar, muitas vezes por incompetência de não ter se preparado. Tá? Que coraçãozinho, não é para te maltratar, só é para que isso realmente desça essa informação para você, que você receba essa informação, que ou você se prepara, ou você logo vai estar fora do mercado. E o que eu quero dizer com isso? Esse é o nível que está abaixo disso que eu falei antes. Ou seja, é você empreendedor. Vem muito da sua postura como empreendedor. Vem muito da atitude que você toma perante o mercado. Então, ou você vai tomar uma atitude de ser protagonista da sua empresa, ser protagonista da tua vida, do teu negócio, da tua forma de ser, ou você vai ser refém, vai ser coadjuvante.
vai ser vítima. E essas aqui que eu acabei de falar, sabe para onde você vai? Você vai para a estatística sim, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Somente empreendedores que assumem o controle do negócio conseguem ir. Chega um momento que mesmo que você, não, Jackson, mas eu sempre fui assim e está funcionando 10 anos. Sim, e talvez um dia não funcione mais. Agora, você tem uma empresa há 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo você tem empresa, e nunca ter tido lucro é vantagem? Eu não vejo vantagem alguma nisso. Que nem eu falei antes, tu tem um risco, tem um monte de coisa, um monte de responsabilidade, e muitas vezes está trabalhando tanto, se estressando tanto, não tem vida. E acha que isso é, não, mas eu mesmo assim estou sobrevivendo. Sobrevivência não é para isso que uma empresa é feita. Você sabe para que existe a tua empresa hoje? Já parou para pensar nisso? Para que serve a tua empresa? A sua empresa é uma instituição com fins lucrativos. Ou seja, ou gera lucro ou ela não serve para nada. Quer que eu repita isso? A sua empresa é uma instituição com fins lucrativos. Ou ela gera lucro ou não serve para nada. E aí, a tua empresa está servindo para alguma coisa? Porque se o teu negócio não gera lucro, é vantagem para você ser funcionário. Então, assim, você precisa ter o olhar de gerar lucratividade. E eu já vou dizer para que você gera esse lucro, tá? Agora, vamos por partes. Vamos por partes. Você chegou no ponto de entender que depende de você agora. Então você, beleza, tem que ter lucro no final do mês, tem que saber como é que calcula isso, tem que fazer os controles básicos e depende muito da tua atitude. Então, atitude protagonista, atitude que tem autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que você está fazendo. Você é responsável pelo teu negócio. Por exemplo, Jackson, eu não sei calcular ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, para quem não sabe? Ponto de equilíbrio é quanto você tem que vender para começar a ter lucro. Aquela ferramenta Sair do Zero que eu falei antes da universidade faz essa conta também. Então ela faz essa conta para quê? Para você ter o norte. O mínimo que tem que vender está aqui. É daqui para frente que eu vou lucrar. Aqui eu só zero. Ok? Então como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Eu não sei. Se você é responsável, só o que você vai fazer? Você vai parar e aprender. Jackson, mas eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de ajuda. Para isso que eu inventei um curso tipo Universidade de Negócios, para isso que você pode contratar uma consultoria, para isso você pode, sei lá, onde mais você poderia achar isso, mas você consegue sim aprender o que você precisa aprender. Isso é ser responsável. Então, se você é responsável pelo teu negócio, você vai buscar a informação. Você vai até as pessoas que têm essa informação e vai literalmente pegar, agregar essa informação para sua empresa. Para quê? Para que você rompa, vira essa página aí, vá para a próxima. Mas, Jackson, isso nunca termina. Exatamente. Você decidiu ser empreendedor. O empreendedor, ele tem um processo contínuo de aprendizado, modo infinito. Então, ou você vai botar na sua cabecinha que você tem que estar se preparando sempre, todo mês, o resto da sua vida. Ou você está jogando o jogo errado. Então, ou você se prepara e melhora o teu negócio, ou o teu negócio logo está fora do mercado. A tecnologia está atualizando assim, muito rápido, muito rápido. Se você está parado no tempo, não está atualizando a sua empresa, tipo informatizando, tipo ter site, tipo ter um ponto de contato online para os seus clientes. Talvez criar um e-commerce para daqui a algum tempo os clientes fazer o pedido ali e você só fazer a entrega. Talvez, se você não tiver isso muito em breve, você não sobrevive, porque cada vez mais as pessoas estão comprando online. Eu mesmo compro muita coisa online, porque entrega para mim aqui na minha casa, não preciso nem sair de casa. Não preciso pegar fila, não preciso me preocupar com, sei lá, com o tempo que eu vou perder, com o carro, com estacionamento, tudo isso eu zero. Entrega na minha casa. Cada vez mais empresas de logística devem ganhar dinheiro, porque cada vez mais as coisas serão entregues na casa das pessoas, porque isso é mais confortável, porque isso supre a necessidade do cliente. Então, quando você tem esse olhar de autorresponsabilidade, você vai construir literalmente o conhecimento que você precisa, ou buscando ajuda ou de forma autônoma. Você tem a capacidade de aprender sozinho, é só querer. Agora sim, se você não conseguiu até agora, se você não buscar ajuda ou não entrar numa preparação, não criar esse treinamento, sabe o que acontece? Você não está sendo responsável, você continua sendo o melhor funcionário da tua empresa. Simples assim, me perdoa se isso está te incomodando. Só que o fato é que essa é a realidade. Esse é o grande divisor de águas. Os empreendedores que estão buscando e melhorando e indo atrás do seu negócio fazem com que
prosperem. As pessoas que não, tá de boa, vai indo, acaba indo para falência, infelizmente. Eu queria que pudesse ser mais fácil empreender. Aqui no Brasil ou até em outros lugares do mundo, tá? Porque quase que em qualquer lugar do mundo a gente tem estatísticas similares. Não vou dizer que são tão ruins que nem a do Brasil, mas vários países têm uma estatística dessa. Porque é meio que um padrão de comportamento. Nós, seres humanos, a gente busca isso. A gente busca conforto. A gente busca não precisar sair da zona de conforto. Então, o que eu vou pedir para você agora? Para que você pare e preste atenção. Olha para você. Você está sendo proativo o suficiente? Você está agindo perante aquilo que você precisa aprender para poder evoluir tua empresa? Para saber as coisas que você ainda não sabe. Formação de preço, ponto de equilíbrio, markup, margem de contribuição. Entender para que serve essa coisa. Como é que funciona o fluxo de caixa. Como é que eu faço para conseguir capital de giro sem tirar R$1 do bolso, sem fazer financiamento? Você já pensou nisso? Eu tenho uma aula aqui dentro do canal do YouTube que fala sobre isso. Então, assim, se você quiser e realmente tiver interesse em crescer, está tudo disponível para você. Hoje, depois que informatizou, cara, você pode fazer o curso da Universidade de Negócios da tua casa. Já parou para pensar nisso? Você não precisa nem sair de casa, meu. Então, assim, ó, nossa, a única barreira que existe entre a sua empresa e o lucro é você. Você é a única coisa que pode impedir a sua empresa de crescer. Somente você. Porque outras empresas estão no mercado, começaram menores às vezes que você, estão muito no início e cresceram, estão lucrando e fizeram seus negócios prosperar. Por quê? Tomaram as atitudes certas, ou seja, depende do empreendedor, depende do líder do negócio. Está direcionando, canalizando, rompendo barreiras e sendo responsável pela sua empresa. Porque se você não for responsável pela sua empresa, acabou. Ninguém vai ser. Não espere que alguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Ou você assume essa responsabilidade ou ninguém assume. Agora, talvez a conotação disso aqui está um tanto tensa, né? Então vou abrir só um parênteses. Para que você deve gerar lucro? Por que você deve buscar essa evolução em termos de lucratividade? Por que você deve criar tanto resultado financeiro? Por um motivo muito simples, porque você é empreendedor e tem um papel aqui no Brasil. Da mesma forma que eu. Então, se você é um dos agentes do empreendedorismo que movimentam funcionários, clientes, fornecedores, ou seja, você é um dos agentes que movimenta o Brasil. Você entende isso? E se você gera lucratividade, você tem recurso, tem capacidade de fazer duas coisas. Primeira delas, vou falar internamente. Internamente você tem capacidade de você ter o resultado pelo teu trabalho. Simples assim. Ou seja, nada mais digno do que você ter assumido a responsabilidade, ser responsável e ter o teu resultado. Ponto. Segundo, dá uma condição digna para todo mundo que está na tua empresa e para o teu negócio. Se você dá essa condição mínima para a tua equipe, faça com que todo mundo seja engajado, todo mundo esteja bem, você cumpriu o teu papel interno. Agora existe um papel externo, para que você passe também a tua mensagem, utilize parte desse recurso para fomentar a região, a cidade, o bairro, enfim, o lugar que você vive. Porque somos nós empreendedores que vamos direcionar, vamos alavancar o Brasil e não tem muito outro caminho. Nós somos protagonistas. Por isso sempre digo, você precisa ser honesto, porque você talvez está reclamando de política e está aceitando sei lá o quê. Se você, que é exemplo da sociedade, não se colocar como exemplo da sociedade, como exemplo que você quer que o Brasil seja para o mundo, ninguém vai fazer também. Então veja o tamanho da tua responsabilidade. E essa é literalmente a minha bandeira, a bandeira que eu levanto. Eu levanto essa bandeira para quê? Para que você assuma o teu lugar de direito e de responsabilidade em fazer o teu negócio ter resultado e para que você seja um exemplo para a sociedade que você está inserido. Para que você haja e canalize parte desse teu recurso para mostrar para as pessoas como deve ser. E para isso você tem que estar preparado. Ou seja, se eu posso resumir toda essa conversa, ou você vai se preparar, evoluir como empreendedor, como pessoa, ou você vai estar fora do mercado e vai entrar alguém que está preparado como empreendedor e como pessoa e vai assumir o teu lugar no mercado. Porque o mercado não tem piedade. Todo ano ele remove do mercado centenas, milhares de empresas. E por que ele faz isso? Porque é uma seleção natural. Ou você está preparado para evoluir com a tua empresa, ou você acaba saindo fora. Já dizia a lei de Darwin. Ou seja, ou você vai
está se preparando ou você está fora? Eu estou repetindo de novo para garantir que isso entrou na tua cabecinha. Isso faz sentido para você? Me responde isso, coloca no comentário para mim ter uma ideia se isso tem algum nexo para ti. Faz sentido para você que depende 100% de você? Ou você ainda acha que depende de mais alguém? Não sei, talvez você está esperando o Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Alice no País das Maravilhas, não sei. Desculpa o cinismo, mas é para você estar ligado e presente que sim depende de você. Então, no momento que você assume o controle do teu negócio, ou melhor, assume o controle sobre você mesmo, em ter disciplina de fazer o que tem que fazer, ter consistência de fazer o que tem que fazer, quando no momento que você assume isso, o resto acontece por si só e você nem vai perceber. Por quê? Você simplesmente vai fazer o que precisa ser feito para fazer tua empresa vender mais, lucrar mais e ter mais resultado. Agora, eu realmente preciso saber a tua opinião sobre esse assunto. Se isso faz sentido, se isso está alinhado com o que a gente precisa alinhar, bota para mim aqui no comentário, faz favor. Agora, é fundamental que você assine o canal do YouTube, que está aqui, porque se você assinar esse canal aqui do YouTube, eu consigo te mandar mais sugestões de mais vídeos, mais conteúdos, ok? Coloca para mim no comentário, depois de colocar no comentário se esse conteúdo te ajuda, tu dá um likezinho, isso me ajuda para distribuir para mais gente ainda aqui no YouTube. E agora eu vou deixar mais 2 sugestões. Lembra que eu falei antes lá no começo da aula lá sobre um negócio de uma aula lá, empreendedor criança? Então eu vou deixar essa sugestão aqui, deixa um pouquinho para trás aqui. Eu vou deixar essa sugestão aqui de empreendedor criança aqui, dá uma olhada. Nossa, isso pode mudar a tua vida, literalmente. E para que você consiga, vou botar assim, dar um salto aí um pouco maior no teu negócio, eu vou deixar mais uma sugestão aqui que tem a ver com diferenciação de mercado. Então, se você quer pegar um insight maior ainda sobre desenvolvimento mesmo, pega aqui, empreendedor criança, isso vai te ajudar muito. Agora, se você está querendo se diferenciar no mercado, pega essa sugestão de cá, te vejo no próximo vídeo, não esquece, comenta aqui embaixo.